dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá na Lei. Eu sou a Ana Vitória. E eu sou o Guilherme William e a gente é do segundo ano de Serviços Jurídicos. Hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância e que está muito sendo falado nas redes sociais, que é sobre a ditadura militar e o filme Ainda Estou Aqui. Hoje a gente está contando com a presença do professor Emerson. Fala um pouquinho pra gente, professor, sobre você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Então, me chamo Emerson Slade, sou professor de História da rede municipal, da Escola Municipal Professor Mauro Albano e também da rede estadual, Escola Estadual Simpliciano Camilo de Almeida, só que no município da Nova Campina. Eu trabalho à noite sou professor articulador da sala de biblioteca. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento da história do nosso país. Bom, professor, vamos começar então? Acho que a primeira pergunta em si que muita gente quer saber é como se iniciou em si o golpe militar, da ditadura militar. Sim, O que aconteceu? Então, o golpe, na verdade, ele tem um início muito antes, né? Na verdade, ele tem o início no governo Vargas. Foi quando Vargas, né? Eu acho que alguns já trabalharam sobre o Vargas. Também tentou um golpe no Vargas, né? Só que naquele momento que o Vargas ocorre o suicídio dele, isso faz com que essa junta militar que tentaria dar o golpe atrasou o golpe, né? Que vai se concretizar em 64, porque ambos em 64, como também em 24 de agosto de 45, quando ao suicídio do Vargas, havia já o que ocorre ultimamente no Brasil, essa divisão do país, né? Entre aqueles com uma ala mais conservadora e uma ala mais liberal de pensamentos, como está ocorrendo hoje com todos nós aí, né? Isso é muito interessante a gente discutir. E aí o Vargas tem o suicídio dele, então você atrasa o processo que se simplifica no ano de 64. Depois desencadeou todo o processo que a gente vai conversar aí. Aí, por curiosidade também, como que era o cenário político, econômico e social antes da ditadura militar, um pouco antes de acontecer? O nosso cenário político sempre foi esse, onde você tem um processo de desigualdade muito grande, mas como a gente tem essa percepção, observar vocês que ao mesmo momento que o governo atual aí coloca o resultado do PIB alto, não é isso? Nos melhores crescimentos, mas no dia a dia a gente tem uma percepção de que isso não chega a todas as pessoas, devido à nossa desigualdade. E essa desigualdade é acelerada também pelo processo da gente não ter participação política, não é isso? A gente precisa aprender a votar, aprender a escolher. É isso. Verdade, professor. Professor, uma pergunta assim, você estava falando da questão da Guerra Fria, né? Que agora meio que a gente está vivendo isso, que é Estados Unidos versus Irã. E a gente sabe que em si, durante a ditadura, os Estados Unidos, apesar do Brasil estar meio que fechado, ele teve em si uma grande participação durante a ditadura militar, né? Porque ele tá sempre intrometido. Né? Sim, a gente precisa retornar a todo momento, né? Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem dois países vencedores, né? De um lado, os Estados Unidos, uma visão do capitalismo, e do outro lado você tem outro vencedor, que é a União da República Socialista Soviética, que é a atual Rússia hoje, né? Dura até 91, com a visão socialista do processo econômico. E, obviamente, a América, como sempre foi dito para os americanos, tinha um problema, né? Porque a gente teve um país na América aliado ao socialismo, né? O comunismo, para alguns, que é Cuba, que sofre até hoje o embargo, e havia um temor dos Estados Unidos que o Brasil fosse também contaminado pela essa onda comunista. Então houve toda uma estrutura americana para que esse processo desencadeasse para o que a gente está conversando aqui hoje. E hoje, querendo ou não, a gente vê muito disso nos Estados Unidos, né? Ele busca muito esse negócio de país, ele busca se intrometer muito em brigas que muitas vezes nem é dele, né? Sim, é o que está ocorrendo agora. Esse processo que a gente está ocorrendo com o Irã, não é isso? Já ocorreu lá atrás também, lá atrás, porque o Irã tinha, até 79, um processo ligado aos Estados Unidos, houve a retirada, né? E depois uma guerra de 10 anos entre Irã e Iraque, onde o próprio Estados Unidos tinha o Iraque como algo para segurar um processo iraniano, não é isso? Ou uma maneira de fazer com que os iranianos também se curvassem ao poder americano. E isso ocorre também porque Israel é o país ali naquela região onde todo ele é ligado ao governo americano. E aí a gente viu nesse momento que o Trump desencadeou aí, não é isso? Que a gente agora não sabe como vai se desenrolar os próximos dias desse processo. Verdade, professor.
E pontuando nessa parte também, como eram os métodos de censura naquela época, com jornais e etc. Esse tipo Sim, de coisa. após você ter o golpe, né, no 1º de abril de 64, você tem os atos institucionais, que a gente vai falar deles, principalmente o mais duro de todos, o AI-5, né, que tira todo o processo de liberdade, quer dizer, o que a gente está fazendo hoje aqui não é mais permitido, né, não se pode mais, de maneira alguma, nada contra o governo, né. Então, jornal, televisão, rádio, que a gente não tem internet lá, Sim. todo o processo desencadeado, escola, principalmente, né, a escola, onde professores vão ser perseguidos. Quer dizer, nada você pode ser contra o que está em curso. Eles acabam caçando essas pessoas, né, que são Sim, contra o todos, governo. alguns têm que ir embora para o Brasil. Por exemplo, o José Serra, que já foi nosso governador, presidente da UNE, teve que ir embora do Brasil. Cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos também tiveram que ir embora, se exilar. Mas acabam voltando só em 79 com a lei da anistia. É onde houve o retorno para o país. Teve também, professor, entrando mais nessa parte do filme Ainda Estou Aqui, que ganhou Oscar, né? Teve também a perseguição contra o deputado Rubens Paiva, né? Que teve todo aquele negócio. Sim, então a gente ficou, todos tiveram aí né, o conhecimento sobre o filme. Então o Rubens Paiva era um deputado pelo PTB, que depois foi cassado em 62 no regime. Aí ele se vai embora do Brasil, fica na França, volta de novo. E como havia uma perseguição grande, acaba tendo ali um comprometimento de cartas que foram recebidas pelo DOPS, pelo DOI-CODE e todo o sistema de perseguição que ligava a ele. Aí ele é preso, não é isso? Em 71, ele é preso, torturado, nunca mais retorna para o seu lar. E só recentemente a gente sabe, né, porque por muitos anos a ideia de que ele foi sequestrado durante o processo de levar ele para a delegacia, e hoje a gente sabe que, né, ele foi sim, como outros, né, como também o Vladimir Herzog, né, você tem também o Stuart Angel, vocês podem aí encontrar os filmes do Angel também, né, que é onde retrata essas perseguições, né. O Stuart Angel foi também que faziam parte de grupos revolucionários, né, MR8, Aliança Nacional Libertadora, todos eles, principalmente jovens, né? Jovens que são os principais, aqueles que mais sofrem com a falta de liberdade. Não é isso? Querendo ou não, era muito triste para a família, né? Porque a pessoa sumia, você não tinha notícia da pessoa, você só ia descobrir um tempo depois. Isso, né? a gente tem mais de 400 pessoas até hoje desaparecidas, é isso? Que a gente não sabe aonde estão esses corpos, e é a parte mais triste das famílias, né? Não ter esse retorno. Aí a gente tem um processo do país, onde a gente tem essa dificuldade, esse entendimento, porque há uma parte do país, como não foi resolvido isso até hoje, uma parte do país não acredita que isso de fato aconteceu. Principalmente na escola, né? Se vocês pensarem qual seria a disciplina que foi tirada do curso, né? História. É isso? Você colocou a SPB, né? Organização Social da Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica. Quer dizer, então os professores, obviamente, não tinham como ter essa discussão com o aluno, e o aluno também não tinha acesso a esse tipo de informação, já que os meios de comunicação, a televisão dos anos 50, a TV Tupi, depois a Globo, também tinha um alinhamento, né? Os jornais tinham um alinhamento com o processo. Depois também, eles também vão sentir isso, depois também vão ser perseguidos, já que não se concretizou a ideia de depor o João Goulart, né? O João Goulart foi deposto. Mas o que o João Goulart, na verdade, queria? Aquilo que a gente reivindica até hoje, né? Diminuir essa questão social do país, que até hoje a gente luta contra esse processo. Uma dignidade em si. Sim. E eles tinham que tudo fazer de uma maneira só, tudo do jeito do governo, no caso, e diante eles daí. Sim, sem discussão. A gente não tinha nenhum tipo de discussão, né? O que era colocado tinha que ser seguido. E aí você tinha os órgãos de repressão para isso. Aí nesse quesito, como você acha que era uma forma de... Teve alguma revolta da população ou algum acontecimento naquela época contra o governo? Sim, você tinha através eu falei, como sempre, a juventude se organizou, a juventude se organizou em relação a esse protesto. Quando eu falei para você, tem os grupos aí revolucionários que vão para a luta armada mesmo, né, para a luta armada, pegar em armas, né, armas no sentido do quê? Principalmente, vamos pensar a ideia assim, assalto a banco,
na própria Dilma Rousseff, nossa presidente, né? Você tem lá ela lá como presa também nessa luta por liberdade, onde eles faziam uma troca desse dinheiro para a libertação de colegas que estavam presos nesse período. Teve também cantores em si, o Legião Urbana, Renato Russo escrevia música sobre isso, mas... Então, aí a Ana você cita para mim os mais recentes, né? Você tem já ali principalmente Chico Buarque, né? A gente precisa ouvir muito Chico Buarque aí. Inclusive completou, acho, essa semana, 81 anos de idade, onde parte das músicas deles tratam dela, né? Já que toda a letra de música você mandava para os órgãos de repressão, aí havia alguém lá no órgão de repressão para ver se na letra da música tinha algo que sustentasse contra o sistema, devolvia, mas mesmo assim muitos cantores conseguiram enganar o sistema, e essas músicas iam para a boca do povo, né? E acabava aumentando mais ainda a sustentação de luta pela liberdade. Querendo ou não, se a ditadura militar não era só falada e não era ouvida, né? A sociedade ela acabava muito que sofrendo essa alienação, né, professor? Porque daí ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que estava acontecendo no país. E daí, durante o que foi passando, né? Sim, essa alienação vinha do processo da gente não discutir política, como a gente não discute até hoje. Mas a gente confunde muito política com politicagem. Política é aquilo que a gente faz todo dia. A gente discute na nossa casa, discute na escola, na rua, na igreja, todo lugar a gente faz política. Politicagem é ao contrário, não é isso? Então a gente precisa fazer política. E o maior medo de todo esse sistema é que a juventude se interesse por política, não é isso? Então a gente tem um processo que precisa ser mudado. E essa mudança vai vir através da política, que a gente faz e tem que fazer o tempo todo. Professor. E focando agora na parte mais dessa resistência, quais que foram os principais protestos em si que tiveram na época? Então, se você falar os maiores protestos, eu citei agora há pouco. Você tem os grupos revolucionários, né, onde você tinha, tanto na zona rural, uma guerrilha, como você tinha nas cidades. Mas isso era muito mais nas cidades grandes, né, porque a informação, se a gente pegar no interior do país, ela é bem menos o foco dela. Mas já que você ligava a televisão todo dia, é um país maravilhoso. As notícias, todas elas eram... Quer dizer, não havia nas notícias nenhum tipo de corrupção. Mas lembre, você não tinha eleições. As eleições eram diretas. Não tinha eleição, então você tinha eleições indiretas. Tanto para presidente, para governador, e o governador escolhia o prefeito. Eles escolhiam tudo, no caso. Eles escolhiam tudo, isso. Então você tinha um sistema onde estava todo ele controlado. Então havia poucas pessoas mesmo que tinham essa capacidade de ter a percepção do que estava acontecendo no país. E até que mesmo estava contra, no caso, ainda tinha que seguir as regras por medo ou por certo tipo de coisa, né? Sim, o medo é a censura, não é isso? Isso. O ir e vir, você tinha horário para ficar na rua. Claro que as pessoas discutem que essa situação levou a nós a não entendimento disso hoje, onde pode ver, as pessoas pregam hoje um fechamento de novo em relação à juventude. Não. A verdade é que a gente precisa discutir com a juventude, não é isso? É ela que vai nos proporcionar uma mudança. A gente é hoje a 10ª economia do planeta, e alguns dizem que até 2030 a gente pode ser a 5ª economia do planeta. Ela só vai ocorrer mesmo quando a juventude estiver inserida nesse processo. Caso contrário, isso é muito difícil. A gente precisa da inserção da juventude na política. Assim, você acha que, tipo, as pessoas têm uma visão errada de ditadura militar? Você acha que ensinou isso pra gente hoje em dia? Se tornou melhor? Então, essa dificuldade está no fato de que a gente não resolveu esse problema. Eu acabei de citar. A gente tem a lei da anistia em 79, que anistiou tanto aqueles que foram embora, também aqueles que eram acusados, de certa forma, de serem contra o governo, mas e os do governo também foram iniciados. Então, a gente não resolveu. Então, por isso que a população, de certa forma, ela fica nessa dúvida de que ocorreu ou não. Ao contrário dos nossos vizinhos. Nossos vizinhos resolveram melhor isso. Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, onde eles têm já um pensamento bem crítico de que, de fato, isso aconteceu. Dentro de um processo do que foi a Guerra Fria. Nessa disputa entre americanos e soviéticos pela bipolaridade do poder do mundo. Professor, entrando mais nesse eixo, assim,
econômico do Brasil nessa época. Eles têm maneira de falar muito sobre o milagre econômico que o Brasil viveu nessa época. Você acha mesmo que foi uma maneira assim? O milagre econômico é um fato que a gente estava conversando alguns minutos atrás. Você pode ver, a gente tem um crescimento do PIB agora, mas a gente não tem essa percepção real para a população. Por quê? Porque, no geral, os preços estão altos, salário relativamente baixo, e você tinha esse processo, a mesma coisa, onde o governo ele frisava a ideia de exportação, exportar bastante, mas ao mesmo tempo diminuir o consumo interno. Então você tinha baixa inflação, um acúmulo de capital, mas esse capital, na verdade, ficava na mão de poucos. Mas isso durou pouco, porque quando a gente tem a crise do petróleo em 73, que de novo envolve a região que a gente está citando, né? Onde tem a guerra contra Israel de Yom Kippur, em 73, você tem a disparada do petróleo, como o Brasil, obviamente, precisava de muito petróleo, gerou inflação, e todo esse processo de milagre em si, né? E a gente fazia empréstimos bilionários do FMI, então encareceu, para as futuras gerações está pagando, que nem a gente paga hoje. Sim. O juros que a gente está pagando até hoje. E no caso isso que eles queriam mostrar que era tudo perfeito, era tudo bom, e no fim a população só estava sofrendo em silêncio, no caso, com tudo que estava acontecendo. Sim, eu acabei de citar, você tinha uma situação dos salários muito baixa, então, quer dizer, observe que a gente tem várias variáveis hoje de algumas questões que a gente pode usufruir, né? Liberdade, o fato do hospital, você tinha um crescimento disso, a escola para poucos, nem todo mundo tinha acesso, né? A escola em si era para poucos. É um processo onde você tinha poucos programas sociais. Então, obviamente, o governo tinha só um custo do governo que privilegiava só um grupo da sociedade, onde a maioria não tinha. Sim, imagina ainda logo o Brasil, que é um país de cultura diversificada, um país cheio e completo. Eles falavam tanto sobre melhoria, mas no final não melhorou nada no Brasil. Isso, a melhoria vinha só na região sudeste. Nessa região sudeste. Todo esse processo na nossa região sudeste. Em parte do país não tinha esse processo. Então, você tinha, claro, você pode citar obras que ocorreram. Hoje não seria a primeira, né? Itaipu, a maior usina hidrelétrica do planeta, que hoje foi ultrapassada da China, né? Três Gargantas na China. Você tem Ponte Rio-Niterói, a Faraônica, a Transamazônica. Mas era um processo, né? Poucos, não visualizava todo um país. Professor, já se encaminhando já para o final do nosso papo, né? Dessa conversa? Da nossa conversa. Como em si que se iniciou o final da ditadura militar? O que levou eles a chegarem a esse final? Ao processo de finalização, então a gente tem o quê? No final dos anos 80, você já tem a chegada do Mikhail Gorbachev no governo russo, né, na União Soviética, onde ele chega à conclusão que todo esse processo de Guerra Fria contra os americanos levou ao retrocesso, porque a União Soviética, principalmente, gastou tanta grana para uma terceira, entre aspas, guerra mundial, não é isso? E perdeu para o capitalismo, na inserção do consumo. Aí, lentamente, o Gorbachev vai levando o processo para o desencadeamento da União Soviética, o fim dela em 91, e já não havia mais interesse dos americanos também nesse controle sobre o país. Como eu citei, né, no final do governo Figueiredo, você tem já o projeto de anistia, então desencadeia no Brasil vamos dizer assim, uma diminuição na perseguição. Aí vem nos anos 80, poder votar para governador. Aí você tem a lei da direta já, né, a lei da de Oliveira, que no primeiro momento a gente ficou eufórico para poder escolher presidente, mas aí houve uma manobra lá e a gente não pôde votar no primeiro presidente civil. Aí você tem uma disputa lá no Congresso. De um lado, o governo ainda que estava militar, Paulo Maluf, e por outro lado você tem uma esperança que seria o Tancredo Neves, 85. Mas aí, misteriosamente, ele fica doente, no 21 de abril de 85, ao falecimento dele, e assume o vice dele, o José Sarney. Aí a gente tem um processo aí de gravíssimo de inflação, que eu acho que o pai de vocês, o avô, deve sentir muito, tem essa percepção, que foi muito triste para o país. E aí, finalmente, em 88, a gente tem uma Constituição, né?
Em 89 a gente pode, né, a primeira vez, então, depois de 21 anos, a gente escolhe um presidente civil. Aqui no caso, o Fernando Collor de Mello e o Lula, que se encontra até hoje aí na disputa política. Então, esse é um processo da nossa história, né? Onde é muito recente. Então, é muito recente a ideia que a gente tem de democracia. Quer dizer, então, a gente está aprendendo ainda o que é democracia. Então, a gente está aprendendo esse processo, né? Democracia para nós é algo muito recente. Assim, e como foi aquela transição para a democracia, no caso de Tancredo Neves, para a posse de Sarney, no caso? Do Tancredo Sarney, É. tá, como citei, havia esperança, foi indireto. A eleição do Tancredo com o Paulo Maluf foi indireto, foi votado pelo Congresso, essa eleição. Acaba ganhando o Tancredo e havia a esperança de uma mudança. Mas, como citei, ele, misteriosamente, é o falecimento dele, né? Aí o Sarney tem esse processo de 5 anos para mudar o Brasil, até 89. Mas é um processo muito difícil, porque a gente tem os mesmos problemas que a gente tem agora, que continua acontecendo no país, e aí você tem a esperança de 89. Aí de um lado você tem um candidato, aí é a primeira vez que a gente vai votar, 89. De um lado você tem o Fernando Collor de Mello, né, de Alagoas, e do lado o PT, né, fundado pelo Lula nos anos 80, como candidato a presidente. E acaba vencendo a eleição, né, o Fernando Collor de Mello, que depois de 2 anos é cassado por corrupção. Então, como eu citei para vocês, nós somos um país ainda que é muito recente a democracia. Então, a gente precisa lutar por ela. E, principalmente para poder lutar por ela, aprender a votar, aprender a escolher. Não é isso? Sim. E, principalmente na escola, é o lugar onde a gente mais trabalha isso com os alunos. Tudo bem? Continuando, ele estava falando sobre a reconstrução democrática da época. Ah, sim. Vamos voltar lá. Ok. Então, se a gente colocar aí para um pouco de otimismo, a gente tem que ter isso, né? Principalmente no país. Então, a gente tem só 89, 90, 36 anos só, então, esse ano, de democracia. Se você pensar em outros países, 200 anos, veja o caso dos Estados Unidos, outros países como Noruega, Inglaterra. Se você pensar nesse processo, então a gente está engatinhando no processo democrático. Então a gente acredita sim que a gente vai ter sim um determinado momento de mudança, né? E aonde essa mudança ocorre? De novo, eu ratifico, na escola. É isso. A gente precisa sim se inteirar tudo que está acontecendo, né? Se inteirar tudo que está acontecendo, participar. É verdade. Não participar no sentido que essas pessoas fazem essa bipolaridade de eu sou de um lado, você de outro. Isso não resolve. É isso. A gente aprender a escolher. E a gente sabe sim escolher. Né? Porque não há problema da gente observar no dia a dia as pessoas com toda a capacidade de transformar a nossa vida no dia a dia. Então a gente precisa aprender a fazer política. Urgente, a gente precisa fazer política. Aprender a escolher. Ano que vem de novo a gente vota de novo. Presidente, deputado federal, estadual, governador, senador. E a juventude tem todo esse processo, ela precisa voltar a participar. Porque a juventude sim vai trazer para a gente uma esperança aí de um horizonte de um país melhor para todos, que diminua todo esse processo desigual. Porque a gente continua ainda, que eu acabei de citar, a gente tem recorde, o PIB nosso, de novo, um dos que mais cresce no mundo, mas a gente tem que ter essa percepção real, que é para todos, não é isso? Afinal de contas, o país é para todos. Sim, justamente sobre isso mesmo, sobre querer melhorar. Você realmente acha que em algum momento da política, ou alguém que dentro da política já tentou, de certa forma, melhorar diretamente essa questão, ou realmente quis acabar com a ditadura militar? Sempre teve, eu citei a juventude, mas a juventude ela precisa se organizar. Essa eu acabei de citar. A gente tem os mesmos de sempre. Se você olhar como está composto lá o Congresso Nacional, os 513 deputados e os 81 senadores são os mesmos. O que você precisa, então? Que no próximo ano tenham pessoas diferentes, como vocês, para esse processo, para poder escolher. Então a gente tem que ter no dia a dia aí uma visão de quem são essas pessoas que podem trazer para a gente uma mudança. Só assim a gente terá um país melhor. Senhor, não pensar só no nosso de agora, na nossa pessoa, mas pensar também, muitas vezes, no próximo, né? Porque muitas vezes a gente não vai estar escolhendo só pra gente, a gente vai estar escolhendo, bem dizer, para governar
Brasil em si, né, professor? Então, acho que é muito ter esse pensamento, obviamente, na gente, mas também pensar no próximo. Sim, principalmente a escola. Ó, vocês estão dentro de uma instituição, né, reconhecida, né? A Escola do Minas é uma escola reconhecida no país todo. Eu trabalho numa escola, né, municipal onde também eu tenho essa visão, né, eu considero a minha escola boa. E se ela é boa porque tem os alunos que todo dia se comprometem a ter essa discussão. Então eu penso que a gente tem que fazer isso o tempo todo. Aí não ficar nessa disputa aí de fake news aí, dessa conversa. Porque as pessoas, na verdade, elas falam que que elas desconhecem. Sim. Então a gente precisa reiterar, precisa ter mais conhecimento. Não ficar somente naquela informação básica que trazem pra gente ali do TikTok. E as pessoas hoje em dia, por ser uma geração, as pessoas que, igual nós que estamos chegando agora, no caso, ainda mais essa questão que é mais importante para o país, a gente tem que procurar mais se unir de uma forma de tentar conseguir Civilizar. e conseguir as informações reais, porque o que veio da ditadura militar ainda foi pouco tempo, parece que tipo, Sim, é recente, não faz tanto tempo que Então, ocorreu. por isso que eu citei, a gente precisa se reiterar. Hoje, nunca a gente teve tanta informação. A gente precisa transformar essa informação em conhecimento. Porque a gente tem que, mesmo o que a gente está conversando com vocês aqui, dentro das circunstâncias a gente tem marcado, né, com a Ana aqui, eu, com vocês, o podcast aqui, vocês sabem que vocês, a Ana, principalmente como aluna, ela tinha essa capacidade grande de discutir todo dia comigo lá na sala de aula. Mas a gente precisa transformar isso para todos. Essa conversa da gente tem que chegar para todos. Você precisa saber o que está acontecendo no país. Não ficar nessa briga que a gente acabou, ou de você de um lado ou de outro, né? Briga que vem lá desde a Revolução Francesa, porque para quem não tem noção, a direita e de esquerda e direita nasceu na Revolução Francesa, entre os girondinos e jacobinos. Eles não se entendiam, um sentava para o lado direito, outro sentava para o lado esquerdo. Então não foi recente que surgiu isso. Só que agora se aprofundou isso, né? Essa discussão do Brasil, onde a gente perde amizade entre colegas, entre professores, entre amigos. E a gente não precisa fazer isso, né? Isso, Precisa se unir. é uma guerra, né? Isso, precisa se unir. Todo mundo se mata. O país é um só, para todos. Verdade, professor. Bom, encaminhando para o final, agora, professor, a gente quer te agradecer mesmo por você ter vindo aqui, ter explicado muita coisa para a gente, ter tirado dúvidas da gente. Muito obrigada mesmo. E sim, eu agradeço também, foi um método muito bom de aprendizagem, tanto para a gente quanto para a classe, uma experiência também muito boa. E é isso. É isso. Então, eu agradeço o que nos difere de só a idade, né? Porque o conhecimento, né, a gente tem o tempo todo, é isso, conhecimento. Sim. E a gente aprende um com o outro. Como citei, que volto a citar. A Ana, que hoje está me entrevistando aqui no podcast, e os outros aqui que eu conheço, já faziam isso muito bem na sala de aula, que a gente precisa fazer para todos, né? Disseminar isso para toda a escola. E isso contaminar todos, né? Aí sim a gente tem uma chance real de uma mudança num país que a gente tanto almeja no futuro. E você aí que está assistindo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para chegar em mais pessoas, gente. Tchau e até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.